Hoje nós vamos falar sobre as pessoas transgêneros. Será que elas reencarnaram em um corpo físico errado, no gênero errado? Vamos entender através dos ensinamentos da nossa querida mentora Joana de Ângelis. E olha, pessoal, são informações surpreendentes e reveladoras. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, as informações trazidas neste vídeo estão contidas no belíssimo livro Dias Gloriosos, enviado pela mentora Joana de Ângelis e psicografado pelo nosso amado Divaldo Franco. É interessante, pessoal, que a mentora nomeia esse capítulo do livro como mudança de sexo, porque, segundo ela, pode haver interferência externa pela parte psíquica da mãe, alterando a formação do corpo físico do próprio filho. Ou seja, aquele espírito reencarnaria, por exemplo, no gênero masculino, mas a mãe queria tanto que fosse uma menina, e esse querer da genitora pode, em alguns casos, interferir na formação do corpo físico. Então, aquele espírito que reencarnaria no gênero masculino acaba reencarnando em um corpo físico do gênero feminino. Logo, esse espírito não se vê, não se reconhece naquele gênero do corpo físico. E isso, então, pessoal, acontece em ambos os sexos, ambos os gêneros. Além disso, a mentora cita a ciência, a possibilidade da ciência, através de engenharia genética, alterar o gênero, o sexo do corpo físico em formação. Imaginem os prejuízos ao espírito que se programou para reencarnar em um gênero e ter esse gênero modificado na formação do corpo físico. Então, pessoal, são informações incríveis da mentora Joana de Ângelis através da mediunidade de Divaldo Franco, e eu tenho certeza que irá te surpreender. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Mudança de sexo. A constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico, trazendo impressos os mecanismos da evolução nos tecidos sutis da sua estrutura íntima, plasma, a partir do momento da concepção, o corpo no qual o espírito se movimentará durante a vilegiatura humana, a fim de aprimorar o caráter e resgatar os compromissos negativos que ficaram na retaguarda. Trabalhando nos códigos genéticos do DNA, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenômenos emocionais e as faculdades psíquicas. Assim sendo, é herdeiro de si mesmo, promovendo os meios de crescer interiormente através das experiências que ocorram numa como noutra polaridade sexual. Em se considerando as graves finalidades do aparelho genésico na sua função reprodutora, ele é repositório de hormônios especiais que trabalham conjuntamente com os outros das demais glândulas de secreção endócrina, de forma que o equilíbrio físico, emocional e intelectual se expresse naturalmente, sem traumas ou disfunções que decorrem dos problemas
que ficaram por solucionar. A libido impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva, quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto por cuja faixa o ser transitou durante largo período e cujas marcas permanecem dominadoras. Em decorrência, é de fundamental importância que o espírito reencarnado se sinta perfeitamente identificado com a sua anatomia sexual, mantendo os estímulos psicológicos em consonância com a mesma. Quando a ocorrência é diversa, função emocional diferente da forma física, encontra-se em reajustamento, que deverá ser disciplinado, evitando a permissão do uso indevido, que proporciona agravantes mais severos para o futuro. Eis porque é de vital importância o respeito que os pais devem manter em relação ao sexo dos seus filhos, evitando interferir psiquicamente no processo da sua formação, quando o zigoto começa a definir a futura forma consoante o mapa kármico do reencarnante. É natural que se tenha opção por essa ou aquela expressão sexual para o ser amado. No entanto, não deve ser tão preponderante que, em se apresentando diferente do que se deseja, o amor sofra efeitos negativos. Outro sim, a invigilância que pode originar-se na genitora, optando e impondo seu desejo sobre o ser em desenvolvimento, poderá contribuir para alterar a constituição molecular, atendendo-lhe psicocineticamente à aspiração. Não obstante, porque fora da programação evolutiva do espírito, essa mudança pode trazer-lhes prejuízos emocionais e comportamentais. A estrutura genética em elaboração do corpo é constituída por elementos poderosos, embora sutis, que atendem aos planos energéticos que agem sobre ela. Assim, a mente do reencarnante, conscientemente ou não, como a dos seus genitores, interferem expressivamente na construção da sua anatomia, agindo diretamente nos genes e seus cromossomos, se a vontade atuante se fizer forte e constante. Essa ação psíquica pode alterar, na estrutura do DNA, os pares de purinas e pirimidinas, modificando as disposições estabelecidas em formação. Tal ocorrência não é rara, antes é muito mais numerosa do que se tem detectado, particularmente nas vezes em que o espírito imprime sinais que traz de existências transatas, suicídios, homicídios, acidentes ou de condutas que se fixaram profundamente no cerne do ser, ressurgindo agora na nova forma. Da mesma maneira, filhos com anatomia diferente da herança espiritual, em alguns casos como efeito da preferência dos seus pais, especialmente da mãe, que a trabalhou psiquicamente mantendo a aspiração exagerada do que cultivou durante a gestação, apresentam transtornos de expressão e comportamento que devem ser corrigidos na infância, a fim de se não tornarem afligentes no período da adolescência, quando da definição dos órgãos e caracteres anexos do sexo. A orientação cuidadosa e enriquecida de amor reestrutura o binômio forma-emoção, facultando a existência saudável, sem angústias nem desassossegos. De maneira mais grave, poderá acontecer quando os estudiosos da engenharia genética, nos seus ensaios ambiciosos, pretendendo interferir nas vidas, reprogramarem, através dos códigos genéticos do DNA, os sexos já em vias de formação, para que se alterem, mudando a anatomia e a função. Nesses casos, permanecendo a programação espiritual, que passaria a sofrer ingerência externa, surgirão indivíduos com complexos problemas de conduta nessa área,
desde que fortemente necessitados da experiência na polaridade primitiva que foi modificada, encontrando-se noutra que lhe não responde aos anseios dos sentimentos, nem às necessidades psíquicas, desarticulam-se interiormente. Existem já incontáveis ocorrências dessa natureza, que terminam em fugas terríveis para as drogas, que geram dependência, que desgastam e levam à consumpção, quando não se atiram aos suicídios desesperados para fugir do conflito que os aturde e dilacera, acreditando não ter solução nem razão para continuarem vivendo. A questão sexual é muito delicada e profunda, estando a exigir estudos sérios, sem as soluções da vulgaridade, apressadas e levianas, que pretendem resolver as situações conflitivas mediante sugestões para comportamentos insensatos, que violentam as estruturas morais do próprio ser, que passa então a experimentar distonia psíquica íntima ou desprezo por si mesmo, embora mantendo a aparência de triunfo que se encontra distante de o haver conseguido. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo sem dúvida o sexo e suas funções relevantes. A ingerência externa, alterando-lhe a formação, somente trará inconvenientes, prejuízos e distonias morais. A engenharia genética, à medida que penetrar nas origens da vida física, poderá oferecer uma contribuição valiosíssima, desde que não se imponha a vacuidade de interferir nos quadros superiores da realização e construção do ser humano. O corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, que sofre as ocorrências ambientais, mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais, o destino. Eis porque, na vã tentativa de mudar-se o sexo na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei de harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbios sem nome na personalidade e na vida mental de quem lhe sofrer a ingerência. Todo corpo merece respeito e cuidados, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. No entanto, na área sexual, tendo-se em vista a finalidade reprodutora, o intercâmbio de hormônios poderosos quão relevantes, o ser é convidado a maior vigilância e disciplina. Educar o sexo, mediante conveniente disciplina mental, é o desafio para a felicidade, que todos enfrentam e devem vencer. As amarras aos vícios sexuais vêm retendo milhões de homens e mulheres na retaguarda das paixões, reencarnando-se com difíceis e desafiadores problemas que guardam dolorosas soluções, e porque se não querem sacrificar a fim de equacioná-los, permanecem em situações penosas quanto aflitivas. Todo abuso ao corpo, e particularmente ao sexo perpetrado conscientemente, gera dano equivalente que permanecerá aguardando correspondente solução por aquele que se infligiu a desordem, passando a sofrê-la. Diante, portanto, de qualquer dificuldade que se experimente, ou em face das decisões graves que aguardam atitude decisória, sempre se poderá perguntar ao amor como resolvê-las, e esse amor que se manifesta em toda parte, sem os condimentos das paixões perturbadoras, responderá com sabedoria meridiana que, entendida com cuidado, proporcionará equilíbrio e paz, impulsionando o espírito pelo rumo bem orientado, pelo qual atingirá a meta
para cujo fim se encontra reencarnado. Agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!